Curso de Teologia. Disciplina, Hermenêutica. Os impostos e as leis, as religiões, saduceus, publicanos, fariseus, zelotes. As cidades e aldeias da época, a personalidade de Cristo, às vezes contradizendo o que era comum na época, a originalidade de Jesus, etc., tudo. Isso forma um conjunto de fatos que seriam quase impossíveis de inventar. Mais tarde, organizados com tanta coerência e perfeição. Outros fatos que não se concebe terem sido simplesmente inventados, mesmo por pessoas que acreditassem neles, a paixão, a morte e a ressurreição. Hoje a cruz é glória e símbolo, mas na época era a mais humilhante das condenações. A história da paixão seria contraproducente, vergonhosa para quem queria apregoar aquela doutrina. A covardia dos apóstolos ao abandonarem o Mestre. Estas coisas decididamente não seriam perpetradas por quem aceitava Cristo. Eles se esforçaram por justificar estes fatos associando com as profecias do AT, muitas vezes apenas por acomodação, por coincidência. Finalmente, podemos dizer, os evangelhos não são livros históricos no sentido que se entende esta palavra atualmente, mas seguramente são baseados em acontecimentos históricos. Alguns autores, além dos evangelistas, falaram de Jesus. Flavius Joséphus, fariseu, historiador contemporâneo de Jesus, conta detalhes daquele tempo, embora com aspecto tendencioso para a ótica dos fariseus, mas isto era mesmo de se esperar, isto é, que ele não falasse mais de Jesus e de outros movimentos messiânicos. É preciso se notar que, em vista da dominação dos romanos, ele foi cauteloso para não assustá-los escrevendo sobre estes movimentos considerados por eles subversivos. Assim, só trataram mais sobre Jesus os que se interessavam por ele, os apóstolos, no caso. Também Tácito, historiador romano, escreveu os Anais no tempo de Trajano, 116/117, e fala na execução de Cristo e no surgimento do cristianismo. Portanto, mesmo outras pessoas que não eram cristãos dão testemunho da vida, paixão e morte de Cristo. A questão da inerrância bíblica. Duas posições evangélicas. Primeiro, a Bíblia é totalmente privada de erros. Segundo, a Bíblia é sem erro toda vez que fala sobre salvação e fé, mas pode possuir erros em outros pontos. Os liberais, por sua vez, acreditam que a Bíblia é fruto da mente religiosa dos judeus. Contextos polêmicos produzem posições extremadas. Argumentos. 1. A Bíblia é plena e completamente inspirada. 2. Inerrante em todas as matérias que toca. 3. Verbalmente inspirada. 4. Nenhum erro pode ser afirmado se não puder ser comprovado no texto original. Pode esta palavra, Bíblia, ser livre de qualquer erro no seu catógrafo original. Ela é completamente digna de confiança em matéria de história e doutrina. Os autores bíblicos sob a liderança do Espírito Santo foram preservados de cometer erro factual, histórico, científico e quaisquer outros erros. Observação. Estes pensamentos e perguntas refletem a posição dos inerrantistas,
sem que entendemos por inerrância algo que está livre de qualquer erro. Podemos afirmar algumas verdades básicas. 1. A Bíblia é um livro singular, muito especial, que se diferencia dos demais livros e compêndios da literatura universal. 2. Não podemos compreender as Escrituras apenas com nossa inteligência humana, a menos que contemos com a força, o poder e em especial a iluminação do Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus e esclarece os mistérios da sua palavra. João 16h13. 1. Premissa maior: tudo o que Deus faz é perfeito. 2. Premissa menor: Deus inspirou a Bíblia. 3. Conclusão. Logo, a Bíblia é perfeita. Este argumento é a base dos que defendem a inerrância bíblica. Analogia: assim como Jesus foi divino humano, e nunca cometeu pecado, também a Bíblia é divino-humana e não contém erro. Os inerrantistas dizem que negar a inerrância é negar a inspiração e a autoridade da Bíblia. O argumento do dominó, derrubando a primeira pedra, inerrância bíblica, todas as outras pedras caem. A primeira pedra seria a inerrância bíblica. A segunda seria a inspiração. Derrubando-se estas duas pedras, todas as outras caem. Exemplos de dificuldades na Bíblia: considere com especial atenção a palavra dificuldades empregada neste caso, pois não estamos usando a palavra erro. A MAT 27:2.37, comparar com Mar 15h26, Luke 23h38, João 19h19. Mateus: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos: o Rei dos Judeus. Lucas: este é o Rei dos Judeus. João: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Cada evangelista escreveu inspirado por Deus, mas de sua maneira. Cada um usou o próprio estilo literário. Ver MAT 6h09 a 15 com Lucas 11h01 a 4, oração do Pai Nosso. Na inspiração, a personalidade do profeta é preservada, sua linguagem é preservada, sua maneira de escrever também é preservada. B. E cor 10h08 com Num 25:2.9. Paulo disse que haviam morrido 23.000 pessoas. Moisés disse que haviam morrido 24.000 pessoas. C. Levíticos 11h06. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda. OBS, a lebre não rumina. Duas classes de linguagem. Em muitas passagens a Bíblia emprega como recurso literário uma linguagem fenomenológica. Em outros casos os escritores da Bíblia usaram uma linguagem literal que descreve os fatos como eles realmente são. Linguagem fenomenológica descreve os fatos como eles parecem ser. O importante não é se a lebre rumina ou não, mas o ponto central era se o povo de Israel deveria ou não deve comer a carne da lebre. Podemos perceber no caso de Coríntios com números que a questão em pauta arredonda os números, pois, se for fiel ao relato, seria impossível ser números exatos, não poderiam ser 23.001 ou 23.999 e Paulo arredondou para a cifra menor. D. Mar 6h08 com Luke 9h03.
Marcos, levem um bordão, bengala. Lucas, não levem nada, nem bordão. O fato de levar ou não o bordão, não muda o objetivo de Jesus, que era o fato de eles dependerão inteiramente de Deus. Notamos aqui que há apenas uma divergência de ótica e não um erro de objetivo. Seria diferente se Marcos falasse de não ir e Lucas de ir para a ação missionária requerida. E, MAT 26 2.34 C/Mark 14h30. Antes que o galo cante, igual aqui o autor está sendo em sua argumentação mais genérico. Antes que o galo cante, 3 vezes, igual em contraste a que outro autor está sendo mais específico. Um estava sendo mais preciso que o outro, mas isto não muda o sentido fundamental da mensagem, que era o fato de que Pedro iria negar a Jesus. Erro. Para muitos opositores da Bíblia, quando a ciência erra é apenas um sinônimo de imperfeição, inexatidão, porém, para estes, quando encontram uma informação científica equivocada na Bíblia, então é sinônimo de engano, fraude. Os profetas não estavam preocupados com o aspecto científico, histórico, geográfico, etc., mas com uma mensagem espiritual. A finalidade da Bíblia não é dar informações científicas, históricas ou geográficas, mas uma informação de vida e salvação. Na Bíblia, o verdadeiro erro é não estar de acordo com a vontade de Deus. A verdade bíblica se expressa unicamente na vontade de Deus. Os mesmos argumentos servem para história política. A Bíblia não se preocupa com isto. História espiritual, a Bíblia se preocupa com esta história que conhecemos como plano de salvação, que é exatamente a relação correta entre Deus e seu povo e seu povo com Deus. A Bíblia só menciona fatos políticos quando esta tem que ver com a história espiritual do povo. Considere com atenção a leitura de João 21h25. Se um leitor levar em conclusão a teologia e a praxis eclesiástica deformadas do evangelicalismo moderno, clamam por reforma, clamam por um novo retorno às Escrituras. A corrente espiritualista de interpretação bíblica já foi colocada na balança e achada em falta. As hermenêuticas alegórica, intuitiva e existencialista, por não darem a devida consideração ao caráter humano das Escrituras, abrem espaço para todo tipo de exegese. O caráter fantasioso destas hermenêuticas acaba desviando a atenção do leitor ou ouvinte do verdadeiro sentido do texto bíblico, aquele que o Espírito Santo intentou transmitir. A corrente humanista de interpretação bíblica também já foi colocada na balança e achada em falta. A hermenêutica dos saduceus, dos humanistas renascentistas e da escola crítica, por não darem a devida atenção ao caráter divino das Escrituras, tendem a atribuir a razão à autoridade que pertence à revelação. Este caráter racionalista da hermenêutica humanista induz ao liberalismo teológico, que acaba negando a legítima fé reformada. A corrente reformada de interpretação bíblica também já foi colocada na balança da história, mas foi aprovada com louvor. O método gramático histórico, fundamentado no próprio ensino bíblico sobre as Escrituras e desenvolvido e
aplicado pelos reformadores e seus legítimos herdeiros, por dar a devida atenção tanto ao caráter divino como ao caráter histórico das Escrituras. Promoveu as reformas teológicas e eclesiásticas mais profundas já experimentadas pela Igreja cristã durante a Reforma Protestante do século XVI e a Reforma Puritana do século XVII, por exemplo, muito entulho religioso teve que ser rejeitado. Muitas doutrinas e práticas eclesiásticas acumuladas no decurso dos séculos tiveram que ser abolidas, quando reformadores e puritanos dedicaram-se com labor e oração a perscrutar as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. A hermenêutica reformada das Escrituras já demonstrou ter a capacidade de revelar a falácia de doutrinas e práticas eclesiásticas fundamentadas em interpretações alegóricas, intuitivas, existencialistas e racionalistas. O evangelicalismo brasileiro tem acumulado nos últimos 100 anos, especialmente nas últimas décadas, considerável entulho religioso. Não é possível entrar em detalhes aqui, mas a proliferação de teologias estranhíssimas, práticas litúrgicas inusitadas e condutas eclesiásticas no mínimo excêntricas, já descaracterizaram a fé e o culto reformados. Mesmo denominações historicamente reformadas têm absorvido doutrinas e práticas de culto inconsistentes com o ensino bíblico e com seus símbolos de fé. Esta descaracterização se explica, pelo menos em parte, pelo emprego das hermenêuticas deficientes que estivemos considerando. Não é tempo, portanto, de reconsiderarmos os rumos que estamos tomando, de nos desvencilharmos das hermenêuticas alegóricas, intuitivas, existencialistas e racionalistas, e de retornarmos à hermenêutica reformada, aprovada pela história. Não é tempo de fazermos da oração uma prática hermenêutica, suplicando pela iluminação do Espírito Santo, e de labutarmos no estudo diligente das Escrituras, dando a devida atenção à língua e às circunstâncias históricas em que foram escritas. Orari e labutari é o caminho. Não é um caminho fácil nem mágico. Requer sinceridade e diligência. Talvez não forneça interpretações esplêndidas nem realce a criatividade, imaginação e genialidade do pregador. Mas é o antigo e bom caminho aprovado com louvor pela história. Ele deixa que a verdade de Deus opere e que as Escrituras falem com poder e graça, promovendo profundas reformas teológicas e eclesiásticas. O fundamento da autoridade bíblia. 1. Antigo Testamento. Os autores do Velho Testamento reivindicam que aquilo que estão escrevendo é de origem divina. No Antigo Testamento, aparece 361 vezes a expressão, diz o Senhor. 445 vezes a expressão, assim diz o Senhor. 540 vezes a palavra Damban igual palavra do Senhor. Os profetas, assim como os ouvintes, tinham plena convicção de que a mensagem era de origem divina. O próprio Jesus aceitou a autoridade do Antigo Testamento. Mateus 5, 17 e 19, Lucas 10, 25 e 28, Lucas 16, 19 e 31. 2. Novo Testamento. Também repousa sobre a inspiração divina.
mas repousa também sobre a pessoa de Jesus, que também é identificado como a Palavra de Deus. Exemplos: Hebreus 1h01, 2, Mateus 15h06, Lucas 5h01, e Tessalonicenses 2h16, e Timóteo 5h18. Paulo cita um texto do Antigo Testamento e um do Novo Testamento e os coloca no mesmo nível, chamando-os de Escritura. 2 Pedro 3h15, 16. O Antigo Testamento e o Novo Testamento devem ser vistos como partes de um todo. Partes da revelação de Deus, pois ambas têm a mesma origem, que é a revelação de Deus. Hebreus 1h01, 2. Primeiro, unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A fonte é a mesma, Deus. E Deus não muda. Segundo, continuidade. O Deus que falou muitas vezes voltou a falar no momento. As revelações progressivas de Deus, elas formam um todo. Terceiro, progressividade. A revelação de Deus é progressiva, ela é crescente. Deus falou primeiramente através dos profetas. Depois falou através de seu Filho Jesus, o que se tornou na revelação suprema. Quarto, diversidade. Existe algo que une o AT e o NT. Mas existe também algo que o separa. No Antigo Testamento, Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Os costumes eram diferentes, a linguagem era diferente, o tempo era diferente, mas o Deus era o mesmo, portanto a mensagem era a mesma. Salvação. E Cor 12:4-6, o Senhor é o mesmo. Analogia da fé. Temos que comparar textos do Antigo Testamento com do Novo Testamento, desde que tratam do mesmo assunto. Exemplos: Mateus 27:5, Lucas 10h27, João 13h27. A sola scriptura. O conceito católico no tempo de Lutero era que a palavra de Deus era Bíblia mais tradições. Diziam que a palavra de Deus era a revelação de Deus, mais as tradições dos homens, em especial a tradição da Igreja Católica. Lutero se posicionou contra esta ideia. Sua posição era: sola scriptura igual somente a Escritura, Bíblia. O princípio de sola scriptura reconhece a unicidade, a veracidade da Bíblia. Reconhece a autoridade da Bíblia. Nenhuma das doutrinas de qualquer igreja ou denominação religiosa deve estar baseada em alguma outra fonte que não seja a Bíblia. História da interpretação bíblica. Não temos o direito de explorar um texto fora do contexto e da ideia que o autor queria expressar. A exegese judaica antiga. Esdras 7h06, 10. Esdras é o mais antigo intérprete que temos notícia. O povo estava falando uma língua aparentada, mas diferente do hebraico, o aramaico. Isto levou Esdras a ensinar ao povo as Escrituras. Esdras era sacerdote e era versado nas leis de Moisés. Esdras havia proposto em seu coração guardar as leis de Deus. O povo daquela época perderá a facilidade com a língua hebraica por influência do aramaico. Por isso, os sacerdotes liam o Pentateuco para eles e os interpretava.
O Pentateuco estava todo em hebraico. Neemias 8:1-8. V8, leram no livro, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Dessa forma iniciou-se a ciência que nós chamamos de hermenêutica. Segundo a tradição judaica, Esdras é considerado o primeiro a usar a 2. Pecado ocasional, consequente de minha natureza pecaminosa. Exemplos: 1. Aquele que vive pecando e não aceita a graça de Deus. 2. Aquele fiel que vive em comunhão com Deus, mas que por um deslize cai em pecado. Calvino seguiu as mesmas linhas de Lutero. Exegese pós-reforma. Confessionalismo. Concílio de Trento, dogmas da Igreja Católica. Contra-reforma. Protestantes também firmaram suas doutrinas. Pietismo surgiu em resultado ao confessionalismo. Retorno à antiga piedade bíblica. Verdadeiro estudo da Bíblia, fé, oração. Racionalismo diz que a razão é a única coisa que pode governar o homem. Era uma filosofia. Hermenêutica moderna. O pai da teologia liberal que aplicou os conceitos do racionalismo na teologia cristã foi Friedrich Schleiermacher, de 1768 a 1834. Lia a Bíblia como um produto puramente humano, e, portanto, esta não era nenhuma norma de vida. Religião humanista. Para ele, Deus é apenas mais uma experiência, um sentimento. O homem é agora o centro da religião. Cada um pode ter a sua religião particular. Nenhuma autoridade externa. Liberalismo. O liberalismo está constituído sobre três coisas. 1. Não existe o sobrenatural, não existe Deus, pois Deus é um sentimento. 2. A Bíblia é um livro puramente humano. 3. A Bíblia deve ser interpretada baseada apenas em recursos humanos, do ponto de vista humano. Tudo que não é racional deve ser rejeitado. Vê-se nisto um processo evolutivo, lei do mais forte. Ainda hoje há resíduos deste tipo de liberalismo neo-ortodoxa. É uma tentativa de aproximar mais os liberais e os conservadores, meio termo. Posição equilibrada. Diz que Deus não se revela em palavras. Portanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Deus se revela a si mesmo, em pessoa ao homem. A Bíblia é um testemunho de homens que experimentaram um contato pessoal com Deus. Karl Barth. A Bíblia é a cada passo a vulnerável palavra do homem. Emil Brunner pegou o pensamento de Buber e aplicou a Deus. Conhecida como teologia do encontro. Dizia que não devemos ver a Deus como uma coisa, mas como alguém real. A Bíblia é o testemunho de homens que tiveram um encontro com Deus. Martin Buber. Filósofo e sociólogo alemão com sangue judeu. Para Buber isto não tem nada a ver com Deus, religião. Diz que homens no passado tiveram esse encontro pessoal com Deus e, baseados nesse testemunho pessoal, escreveram a Bíblia. Conceito neo-ortodoxo quanto à inspiração. A Bíblia não é inspirada por Deus ao ter sido escrita, mas a Bíblia inspira a todos que a leem. Para eles, isto é inspiração. Portanto, a Bíblia deixa de ser normativa.
A religião fica sendo algo puramente pessoal. O pensamento neo-ortodoxo é religioso, mas é extremamente humanista. Errado. O significado de um texto fica sendo aquilo que ele achar melhor, que se adapta melhor à sua condição de vida. Tantos significados quantos forem os leitores, e não há interpretação certa ou errada. Certo. Um texto tem apenas um significado, aquele pretendido pelo autor. Exemplo, Efésios 4:26 e 27. 1. Interpretação e aplicação. A respeito de Efésios 4:26 e 27, a que tipo de relações Paulo estava se referindo? A. Relações entre marido e mulher. B. Relações entre pais e filhos. C. Relações entre membros da igreja. D. Relações entre patrão e empregados. Princípio presente neste texto: na medida do possível, procurar resolver os problemas no mesmo dia. Toda e qualquer aplicação deve derivar da interpretação do texto. Ao pregarmos, devemos fazer uma boa exegese do texto e estar certo de sua aplicação. 2. Sensus plenior. O significado mais profundo intencionado por Deus em uma passagem. Daniel 12h08. Nem sempre o profeta entende aquilo que ele escreve. Exemplo, Isaías 40 e 66. Salmo 2h07. Sensus plenior, só se reconhece olhando o Novo Testamento e achando-se passagens do Velho Testamento citadas com uma outra interpretação. Tem que ter algo em comum. Exemplo, AT, Isaías 64:4. NT, Icor 2h09. Um profeta inspirado pode usar qualquer texto da Bíblia e usá-lo com outro propósito. Mas não necessariamente isto seja sensus plenior, mas é inspirado. E é verdade do mesmo jeito. Verdade prescritiva. É aquela que nos diz o que devemos fazer, uma prescrição. Exemplo: idolatria, Deus Criador, etc. Declaração explícita. Verdade repetida muitas e muitas vezes na Bíblia como um todo ou no mesmo livro. Verdade descritiva. Não são normas de vida para hoje, são simplesmente descrições. Exemplos: véu na igreja, ósculo santo, mulheres caladas na igreja, etc. No final do curso, após o estudo de todas as matérias, você fará uma prova única de conhecimentos gerais.